Olá, gente, estamos de volta com o nosso podcast Pode Claramente. Alegria estar aqui com vocês, levando a palavra de Deus, com testemunhos muito edificantes. E o nosso versículo que nós amamos é Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz que clareia os meus caminhos. Cremos nisso, por isso estamos aqui falando, pregando. Hoje eu vou deixar a minha amiga querida se apresentar e passar a bola para o nosso convidado especial. Olá, gente, sejam bem-vindos ao Pode Claramente, eu sou a Renata. Estamos aqui mais esse dia maravilhoso, eu tenho certeza que hoje vai falar muito com você, ao seu coração. Sempre a intenção desse podcast é trazer clareza para as nossas mentes, para o nosso coração, nos guiar cada vez mais, né, para a palavra, para você ver o quanto que Deus pode fazer na vida de alguém, o quanto que Deus é poderoso, o quanto que Deus pode mudar. E hoje temos aqui uma pessoa que teve a vida muito mudada, transformada. É uma pessoa que tem um testemunho de vida lindo, maravilhoso, de restauração, em todos os sentidos na vida dele. Uma pessoa que hoje é um grande homem de Deus, pastor, coordenador, tá voando aí no reino de Deus. Pastor Júnior, seja bem-vindo, Júnior, ao nosso podcast. Muito obrigada por você estar aqui. Sempre ficamos muito felizes, porque sabemos que o nosso tempo é muito precioso. Hoje em dia não, né? Sempre foi. E hoje a moeda que tem é o tempo. Então, obrigada por você estar aqui. E eu vou deixar ele se apresentar para nós. Se apresente aí, diga quem você é, de onde você veio. E nós vamos ouvir, já nós vamos ouvir aqui um pouquinho do testemunho dele. Se apresentar e dar um oi para as pessoas. Olá, tudo bem? Oi, bispas, tudo bem? Quero dizer que é uma honra estar aqui, é um prazer enorme poder participar desse podcast. Tantas histórias, quantas pessoas tão grandes já passaram aqui, é um privilégio poder estar aqui. Sou Júnior, como a bispa disse, né? Sou pastor, coordenador, estou pastoreando na Igreja do Capão e coordenador da coordenação Kamikaze. E vamos conversar um pouco, bater um papo nessa tarde. É isso aí, vai ser maravilhoso. Júnior, a gente sempre começa falando um pouco como é que foi sua experiência com Deus, assim, sua conversão. Fala um pouquinho pra gente aí, como é que foi a conversão, como é que era o Júnior antes. Quanto tempo que você já é convertido? 9 anos. 9 anos. 9 Olha, anos. Meu Deus, passando rápido. 9 anos. 9 anos. A história é bem longa, né? Vamos tentar começar do começo, né? Vou falar um pouco do início, né? Eu e a Michele, né? A gente nos conhecemos bem cedo, né? Adolescência. Adolescente, 13, 14 anos. Eu era amigo do irmão dela, né? Estudava. Michele é sua esposa Minha hoje, esposa, né? Isso. Pastora Michele. E eu era amigo do irmão dela, estudava com o irmão dela. E ela morava na rua do lado da minha casa. E eu ia, né, na casa do irmão dela, o Tiago. Ia conversar, bater papo, e ela sempre estava lá, né? Normal. Ela era apaixonada por você. E eu não sabia, né? Isso mesmo. Ah, ela já era. Isso, ela começou a olhar e se interessar, mas só que eu não sabia. E eu, totalmente inocente, ela na maldade. Ela estava na maldade. E ali, depois de um tempo, ela tinha uma melhor amiga, que era a Natália. E depois de alguns anos, né, a gente sempre conversava na rua, final de tarde, né, final de semana, todo mundo na rua, aquele jovem, sentava na calçada, bater papo. Aí, um dia eu estava trabalhando e essa amiga dela foi até o meu trabalho e falou, eu preciso te falar porque eu não aguento mais ver minha amiga assim, ela te ama, ela gosta de você, tal. Eu falei, nossa. Você nunca percebeu nada? Nunca tinha percebido. O homem é muito distraído, né? Perdi. Porque o normal não é isso, né? Aí eu falei, nossa, sério? Aí eu falei, nossa, acho que vale a pena, né? Bonita, linda, como sempre. E eu fui nesse mesmo dia, saí do serviço e fui na casa dela. Falei, vou bater lá e vou tentar agora, né? Cheguei lá, falei com ela, falei, a Natália contou tudo, falou que você gosta de mim e tal, eu tô aqui pra falar que a gente pode conversar. Ela falou, mentira. Tudo mentira, não gosto. Ela é louca, começou a contar tudo. É bem coisa de adolescente, né? Não, e fechou o portão e entrou. Eu falei, não gosta não. Aí fui embora, fiquei mal e tal. Mas depois de um tempo, a amiga dela veio, conversou e eu tive a oportunidade de... Ela foi num show, né? A gente gostava bastante de forró universitário, né? Quando era adolescente. Teve um show na Atlântica e eu fiquei sabendo que ela foi nesse show. Aí eu falei, eu vou lá. E você começou a gostar dela, é isso? Isso, aí eu comecei a gostar dela. Que eu falei, passou a ser desprezado. Eu falei, não, eu achei que nem passava na cabeça dela isso.
Aí eu fui nesse show e lá conversamos e ali a gente começou a ficar, mas depois eu fui para Guarulhos morar com meu pai. Aí eu voltei depois de um tempo, aí a gente começou a namorar. E o namoro foi bem rápido e a gente já começou a morar junto, né? Vocês tinham quantos anos? Aí eu tinha 19, ela 18. Aí nós começamos a morar junto e eu já tinha problemas, né? Vou contar agora a parte onde eu me envolvi com as drogas, né? O meu pai, ele separou da minha mãe, eu era muito novo, eu tinha 9 anos de idade, né? Separou da minha mãe e aquela separação foi um choque, né? Família muito unida, todo mundo muito próximo, sempre na casa dos avós. E aquela separação era muito apegada ao meu pai, e aquilo mexeu muito comigo. E minha mãe nunca tinha trabalhado, meu pai sustentava toda a casa, tudo. E quando meu pai foi embora com outra mulher, traição, minha mãe ficou sem chão e ela teve que começar a trabalhar. E ela começou a trabalhar num salão de cabeleireiro, como manicure. Né? Minha avó ensinou para ela a profissão e ela teve que trabalhar de manhã até tarde da noite para sustentar eu e meus 2 irmãos, que é a pastora Raíssa e meu irmão Diego, que é o mais velho. E a gente ficou meio que os 3 dentro de casa. Minha irmã foi morar com a minha avó e ficou eu e meu irmão se virando o dia inteiro dentro de casa. E você sabe, você começa a andar mais na rua, você começa a ir para a escola, né? Você não tem a referência de um pai, a sua mãe não consegue te dar atenção, né? Por mais que ela se desdobrava, incrível, minha mãe é uma mulher incrível. Eu comecei a conhecer algumas pessoas e tinha uma revolta dentro de mim, né? Porque você começa a ver seus primos com a família, seus primos com os pais, e você, do nada, uma criança, vê tudo aquilo acontecer. E com 13 anos de idade, na escola, tinha bastante pessoas, escola pública eu estudava, né? Bastante pessoas que fumavam, os mais descolados, os mais populares na escola, e eu comecei a andar com pessoas mais velhas. E com 13 anos eu experimentei a primeira vez um cigarro de maconha, né? Estávamos na escola, tínhamos saído mais cedo e eu não fui para casa e eu fiquei ali com a turma. E aí você começou a se envolver nesse mundo, começou a se envolver com as amizades. Isso. E você já estava com a Michelle, não? Antes? Não, antes não. Da Michelle. Eu nem conhecia a Michelle. Entendi. Tô no processo assim, tentar encaixar. Aí eu fui, experimentei a primeira vez, foi ruim, falei, nossa, coisa estranha. Mas depois passa. E os amigos, né, naquela situação te abraçam. Sim. Uau, você é o cara. E ali, com 13 anos de idade, foi a primeira vez. Então, tão novo, né? 13 anos. Uma criança, meu Deus. Uma criança. Não tinha estrutura, não tinha base. Sim. Escondendo da família, escondendo do meu irmão mais velho. Só que não tinha ninguém para me corrigir, para me acompanhar. Então, eu me tornei muito independente, rápido, nessa situação de viver e tomar minhas decisões. E foi passando os anos, vai usando uma vez por semana, uma vez por mês. Quando você vê, você está usando todo dia. E quando fui ver, eu estava preso, viciado. Né? Só que eu não tinha noção. E minha mãe começou a desconfiar, né? Aí depois eu comecei a beber, e minha mãe ela foi muito sábia, porque eu acompanhava a mãe de alguns amigos que estavam nessa situação. As mães eram muito agressivas, muito ríspidas, xingavam, amaldiçoavam. Minha mãe não, minha mãe ela aconselhava, ela não queria acreditar que era verdade, mas ela sabia. Então ela amava, ela tentava estar perto, pouco tempo, final de semana que ela tinha. E chegou uma hora que ela não tinha mais como controlar isso. E eu viciei de verdade. Só que do cigarro de maconha, uma hora fica normal. E com 15 anos eu experimentei a primeira vez a cocaína. Nossa. Um jovem, né? Experimentei a primeira vez a cocaína. Aí ali para mim eu vi que eu já estava perdido no mundo mesmo. Hoje eu tenho muita consciência disso. Ali foi o ponto da minha vida de depressão, de raiva do meu pai, de olhar para a vida e falar, acabou tudo, é o fim, não vou vencer, não vou chegar a lugar nenhum. E ali eu me entreguei mesmo para o mundo, entreguei mesmo para as drogas, bebida, e bebia mesmo, usava muitas drogas todos os dias. Aí quando eu conheci a Michelle, com 16, 17 anos, foi nesse ciclo que eu estava de amizade, né? E ela sempre muito caseira, muito tranquila. E ela sabia, ou não? Ela sabia, ela sabia, porque é amigos, né? É o convívio. Sim. E ela sabia, só que ela enxergava, ela fala muito, né? Que ela enxergava que tinha algo diferente em mim daquelas pessoas, né? Ela fala, poxa, eu olhava para você e não conseguia ver você naquela situação, né? Pela pessoa que você era, pelo jeito que você tratava as pessoas. Aí eu comecei a namorar com ela e ela sempre falava, né? Ela
não tentava bater de frente, você não vai usar, tal, não. Ela tentava aconselhar, pô, quando estiver comigo, não usa, eu quero você sã, você sóbrio e tal. Aí a gente fomos morar junto, eu tinha 19 anos, ela 18 anos. No namoro é uma coisa, mas quando nós nos casamos, aí verdadeiramente o problema chega, né? Porque aí eu sempre trabalhei, comecei a trabalhar com 14 anos, trabalhei com meu tio, eu trabalhei numa padaria, trabalhei numa lanchonete, depois trabalhei como cobrador de perua, sempre adolescente, mas sempre estava trabalhando. E ali naquele momento do relacionamento, a gente começou a ter muitas brigas dentro de casa, né? Por conta que eu me alterava, porque eu bebia, nunca agredi nem nada, mas você perde a razão, sua fala é muito pesada, eu via que eu machucava muito ela, eu feria muito ela, e o casamento começou a ir para o fundo do poço, né? A gente muito novo, a gente não compartilhava com as nossas mães, que a pastora também ela não tem o pai dela, né? E a gente não compartilhava com a nossa mãe como estava o nosso casamento. A gente tentava resolver entre nós. A gente não tinha referência como hoje tem a igreja. E por que vocês decidiram casar cedo, assim? Porque vocês gostavam do outro? Eu não tinha nada. Era eu na vida. Ah, tá. Né? E ela na casa dela, os irmãos dela também, a mãe dela trabalhava muito, era ela na vida dela. Então a gente via um no outro um motivo de estar junto e construir algo, né? E no começo algumas coisas deu muito certo, mas também depois de um tempo a gente viu que a gente não tinha estrutura, né? E faltava referência também, né? Não tinha com quem se aconselhar, não queria abrir. Tem contas para pagar, tem responsabilidade. Só que o amor vence tudo, né? E a gente queria continuar junto. Aí foi no momento que ela viu a Sara Nossa Terra, né? A Sara Capão, ela passando, ela vindo do trabalho, ela trabalhava no shopping. Ela passou na frente e viu o Arena. E ela foi e comentou com a pastora Raíssa, que era minha irmã, porque minha irmã veio de Guarulhos também, que ela deve ter contado aqui com bastante depressão. Ela falou, Raíssa, eu estava procurando uma igreja, tem uma igreja ali, né, no bairro lá do Valo Velho, tem uma igreja ali que abriu, tem bastante jovens, vai lá. Aí minha irmã foi, né, a bispa estava lá, recebeu ela, levou a Raíssa para o revisão, a Raíssa voltou e falou para a Michele, você precisa ir no revisão de vidas. Aí a Michele foi para o revisão de vidas. Eu não queria deixar, ela falou, eu preciso tirar esse final de semana. E ela foi para o revisão. E quando ela voltou, todo mundo que volta do revisão, volta apaixonado. E ela voltou querendo ir para os cultos, querendo participar de tudo. E eu bloqueei. Eu falei, você não vai. Falei, você foi no retiro, se você quiser ir num domingo, alguma coisa, beleza. Mas eu não quero ver você enfiada dentro da igreja. Né? Pela vida que eu tinha, eu não queria uma mulher crente do meu lado. Eu olhava e falava, ela vai começar a me confrontar ainda mais. Você era muito duro, né? Muito duro. E a Michele cedia, né? Isso. A Michele cedia, a Michele sempre foi muito calma, né? Michele acabava cedendo para não ter mais desgaste. A gente conhece o Júnior assim e não consegue imaginar ele. Eu acho ele mais tranquilo, assim, né? Ele é colérico, então às vezes ele tem, né? Mas eu acho que nem se compara como você era. Eu era muito fechado, assim, bispo, entendeu? Era muito fechado. E era a maneira de eu me defender, era uma defensiva. Era aquela pessoa que falava, vamos ali. Não vou. Não te dava mais espaço, aí pronto. Assim. Eu não queria que ninguém invadisse assim, a minha privacidade. Então era uma maneira que eu me defendia assim. Então ela foi, eu não deixei ela continuar na igreja. Só que ela e a Raíssa, junto com a minha mãe, entrou num propósito de jejum pela minha vida. Ah, que legal. E a dona Sandra já estava indo para a igreja nessa época também, né? Já estava indo, minha mãe já estava indo, a Raíssa foi, levou minha mãe. E elas entraram no propósito de jejum e iniciaram uma célula dia de quinta-feira lá em casa. Ô, Júnior, e isso você ainda continuava usando drogas? Muito. Todo dia? Todo dia. Eu acordava antes de trabalhar. Quando eu entrei nesse processo que a Michele foi pro revisão e voltou, eu já estava trabalhando numa multinacional, eu já era encarregado lá. Então, assim, eu tinha recurso, tinha carro, eu comecei a conquistar minhas coisas. Eu não era aquele que usava e ficava perdido, usando na rua, não. Entendi. Eu usava dentro de casa e eu conseguia manter o meu vício. E eu lembro que elas abriram uma célula dia de quinta-feira em casa. E essa célula, elas falaram, vamos fazer uma reunião aqui em casa, toda quinta-feira, 40 minutos, a gente vamos orar, tal. Eu falei, beleza, vocês querem, pode fazer. Só que não quero que traga ninguém. Vocês duas quiserem ler a Bíblia, vocês podem ler. Mas não convida ninguém para dentro da minha casa.
que eu queria ter, que nem eu falei, a minha defensiva. Sim. E eu lembro que eu ficava dentro do quarto. Aí elas ficavam só as duas, então? Só podia Só as as duas? duas. E Eu lembro de um dia que eu fui. Eu fui e eu não lembro se ele estava lá, mas era essa fala, assim, que ele não participava, assim, sabe? Eu lembro. eu ficava dentro do quarto. Tá. E eu lembro que um dia eu tinha usado muita cocaína. E era quinta-feira, eu não lembrava que ia ter a célula. E eu fiquei dentro do quarto. E aquele dia, as duas orando, eu senti algo muito forte, assim, sabe? Eu falei, meu, o que eu tô fazendo com a minha vida, né? Porque você no quarto... Eu ouvia, elas faziam na Muito cozinha. bom. Eu ouvia elas orando, elas pregando, elas lendo os versículos. E a palavra de Deus, ela vinha de encontro a mim, né? Vinha de encontro. Só que eu saía dali, terminava, mudava o assunto, não queria falar. E toda vez elas faziam um convite. Você quer participar? E eu falava, não. E isso se estendeu durante 2 anos. Olha, Durante bastante 2 tempo. anos. Eu falo muito isso pro pessoal na igreja. Não desista da sua cela, não desista da sua família. Talvez não está dando fruto, mas ali Deus está agindo, né? Olha, e elas 2 anos só as duas ali. Só as duas. Minha mãe ia de vez em quando na célula. E toda vez que elas me convidavam para revisão, durante desses 2 anos, de 2 em 2 meses, elas falavam, vai ter revisão de vidas, tal. E a desculpa que eu usava era o meu trabalho, porque eu trabalhava de segunda a sábado. Eu falava, eu não consigo, eu sou encarregado, tenho responsabilidade lá, não dá. E no mês das minhas férias, eu saí de férias, foi o mês de fevereiro, eu saí de férias, e aquele mês aconteceu tudo, assim, tudo de pior na minha vida, no meu casamento. Nós já tínhamos o Guilherme tinha nascido, e no revisão da Michele, ela orou e pediu para Deus um filho, porque ela tinha abortado o primeiro filho, tinha perdido o primeiro filho, e ela não estava conseguindo ter filho, e lá no revisão ela orou e pediu, e 15 dias depois ela engravidou do Guilherme. Então, Olha, o Guilherme estava com mais ou menos uns 7, 8 meses. Fui apresentar o Guilherme na igreja do Capão, num culto da você manhã. foi? Fui, tem uma foto, vídeo, Sim, junto com os que bispos bom. lá. Fui apresentei o Guilherme. E nesse mês, nesses 30 dias de férias, aconteceu muita coisa. Foi o mês de fevereiro. Eu tinha recebido as férias, tinha recebido a participação de lucro de vendas, então eu estava com um dinheiro até considerável. Em vez de eu ser um homem sábio e viajar, curtir com a família, não, eu me afundei ainda mais nas drogas. Eu usei muita droga naquele mês. Muita droga naquele mês. Bebi muito naquele mês. Saía. Foi horrível. E Ela ficava em casa e você saía? ela ficava em casa. Ela ficava em casa. Ela chorava muito, muito, muito. E eu lembro que teve um dia que eu cheguei em casa de manhã e linkou com tipo assim, uma história que eu vivi com a minha mãe. Que quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, eu virei à noite, bebendo, usando droga. E eu cheguei em casa às 9 horas da manhã, num sábado, e minha mãe estava sentada na mesa com a cara toda inchada de chorar, assim. Toda arrumada para ir trabalhar, só esperando eu chegar. Quando eu entrei dentro de casa, ela pegou a bolsa e falou, Deus te abençoe, e foi trabalhar. E nesse mês, eu também fiz a mesma coisa, que eu estava de férias. E isso corta mais o coração. Se ela tivesse xingado, seria melhor, né? Se ela tivesse me batido, era melhor. E nesse mês aconteceu a mesma coisa. Eu virei uma noite, quando eu cheguei em casa, a Michele estava sentada no mesmo lugar. Sentada na mesa, no mesmo lugar. E chorando muito, e ela só levantou e foi pro quarto e deitou quando eu entrei. Eu falei, nossa, o negócio está ficando bem crítico já. Meu Deus. Aí... Nossa, dá pra ver a força, né, da Michele também, né? Passar Sim. por tudo isso, Não, meu Deus ela- do céu. instrumento de Deus, assim. E teve uma festa na casa da tia dela, a semana que eu decidi ir pro revisão, vou contar agora. Teve uma festa na casa da tia dela. Eu peguei o carro, ela entrou com o bebê, com o Guilherme atrás, e a festa era meio que na favela, a tia dela morava numa viela, e eu cheguei na rua, estava muito cheia a rua, e eu arrumei briga lá na rua, tal. Cheguei na festa, arrumei briga com o pessoal, estava transtornado. Eu entendo hoje que eu estava endemoniado. Né? E arrumei muita briga, a Michelle falou, vamos embora, por favor, vamos embora, por favor. E fomos embora para casa. Chegou em casa, eu surtei, comecei a quebrar tudo dentro de casa. E eu não lembro mais de nada. E a Michelle conta que naquele dia, ela falou que quando entrou dentro de casa, ela não me reconheceu mais. Eu estava, senti usado muito, bebido muito. E eu comecei a quebrar tudo dentro de casa. Ela falou que ela pegou o Guilherme, foi para a garagem de casa, entrou dentro do carro, deitou com o Guilherme e se trancou.
Nossa, meu Deus. Se trancou dentro do carro, com medo, né? Porque eu estava totalmente possuído dentro de casa, de tanta droga que eu tinha usado. Você nem lembra disso? Eu não lembro. Não lembro de nada. E ela falou que ela fez uma oração dentro do carro. Ela falou, Senhor, eu amo ele demais, mas ou o Senhor muda a vida dele a partir de hoje, ou eu não quero mais. Ela falou que foi assim. Eu acordei no outro dia, né, ela já estava lá, tudo tranquilo. Ela acordou de manhã, voltou. E naquela semana tinha célula na quinta. E eu estava muito mal. Aquele Você sentiu que fez algo? vergonha, vendo as coisas quebradas. Ah. Sabe, que a gente tinha lutado tanto para comprar junto. Nossa. Sabe? Eu falei, meu, o que eu estou fazendo? Me sentia péssimo. Falei, meu, o diabo está destruindo minha família, está destruindo minha vida. E eu me senti muito mal. E naquela semana eu falei, poxa, eu estou de férias. Acho que está chegando a hora de eu ir nesse encontro com Deus aí. Acho que está chegando a hora de eu dar uma oportunidade de ouvir o que elas estão falando para mim, né? E aí na quinta-feira chegou o dia da célula, eu falei, vou participar. E nesse dia minha mãe estava na célula. E minha mãe, ela é uma mulher muito usada por Deus. Ela, né, você fala com ela assim, você vê Deus usando a vida dela. E foi maravilhoso, a célula, o ambiente, tudo. Chegou no final, elas falaram, ó... A primeira vez que você participou da célula? Eu já tinha entrado no momento de oração, mas quando eu fui com o coração aberto, foi naquela. E elas foram, no final da célula, fizeram o convite. Falou, ó, tem revisão de vidas no próximo final de semana, você está de férias, dessa vez você não tem nenhuma desculpa para não ir. E pelo momento que está a sua vida, a hora é agora. E eu falei, tá bom, eu vou. Né? E quando eu falei eu vou, assim, eu vi todo mundo... Uau, 2 anos, chegou a hora. Meu Deus do céu. Assim, depois de 2 anos de tanta luta, Graças ele a falou Deus. sim. Né? Aí minha mãe chorando, elas todas chorando, né? Eu também segurando, meio durão, tentando segurar ali. E minha mãe falou assim, eu tenho um presente para você que eu trouxe para essa célula. Eu falei, que bom, né? Ela falou, e esse presente você vai levar para o revisão. Eu falei, ela vai me dar uma camisa para eu ir legal para esse lugar. E ela colocou a mão na sacola dela e puxou, era uma Bíblia. Ela deu na minha mão, olhou no meu olho e falou, filho, o que eu tô te entregando aqui, nunca mais você vai largar. Amém. Oh, glória. Meu Deus, bispo. Quando eu peguei aquela Bíblia ali, aí eu não aguentei, né? Ai, aí eu gente. chorei. Ai, Nossa. que benção. Aí eu chorei, eu senti assim que Deus tinha algo novo para mim. E minha revisão foi incrível. Olha. Foi incrível. Eu sou muito grato, assim, pela Sara Nossa Terra, pela vida dos bispos, pela vida da minha esposa, pela vida da minha irmã. Porque eu senti que aquele revisão me esperava. Olha, A igreja me esperava. que bacana. Porque a minha irmã congregava lá, minha mãe congregava já lá, minha esposa ia de vez em quando, né? Então, assim, eles tomaram a dor da minha família, né? Então, quando eu fui, eu senti que a igreja me aguardava, né, para aquele Era uma momento. expectativa muito grande, né? Muito, porque a gente sabia, assim, Aham. não sabíamos 100%, mas nós tínhamos uma ideia, né, da luta que era, e a gente queria, o Vieira queria muito ganhar o Júnior, assim. Ele gostou muito do Júnior, né, Sim. assim, ele queria muito levar, queria muito que o Júnior fosse, então foi uma expectativa muito grande em torno do Júnior para ele, para a revisão, foi mesmo, foi incrível. A revisão foi incrível, sobrenatural, chorei os 2 dias. Quando eu cheguei no sítio, acabou a luz no sítio, eu conto isso no Peniel até hoje. Eu cheguei no sítio, acabou a luz, aí eu já falei, poxa, vocês me trouxeram Que para lugar um é lugar, esse? eu vou dormir num quarto com um monte de homem, sem luz, não dá, né? Aí eu fiquei meio assim, não consegui nem dormir direito. De manhã, entra um apoio abençoado, maravilhoso, fala, bom dia, né, vamos nos levantar e tal. E levou para o refeitório. E chegou quando eu sentei no refeitório, eu senti algo assim, que eu nunca tinha sentido na minha vida. Comecei a chorar. Chorar. Você não sabe nem por quê. E minha mãe estava como apoio servindo no refeitório. Minha mãe veio, né, serviu o café da manhã. E eu falei para ela, poxa mãe, eu não sei por que eu tô chorando. Eu tô sentado aqui, eu tava sozinho na Não mesa. tinha nada, né? Porque tá Não chorando. aconteceu nada e eu não consigo parar de chorar. Ela falou, seja bem-vindo, o seu revisão está começando. Ah, bonitinho. Eu falei, Ela nossa. é demais, né? Eu falei, nossa, agora começou mesmo. Bacana. Então, Deus falou muito comigo ali, né? Fui liberto verdadeiramente. E depois do meu revisão que vem outra batalha, né? Aham. Porque foram 15 anos
usando drogas, né? Então, tem a parte espiritual que a palavra de Deus nos liberta, né? A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Só que tem a parte também física, né? Porque a abstinência vem. Isso. Então, na primeira semana eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer, não conseguia me alimentar, eu suava, eu tinha estresse, eu tinha dor de cabeça. E 2 pessoas foram muito importantes nesse processo. Primeiro foi o Bispo Vieira, porque todos os dias, quando eu voltei do revisão, o Bispo ele trabalhava na empresa do irmão dele, junto com o irmão dele, e eu trabalhava próximo, né? A empresa que eu trabalhava era muito próxima. Então o Bispo ele mandava mensagem e falava, vamos almoçar junto? Ah, que bacana. Vamos almoçar junto? Vamos almoçar junto? Então aquele contato com o Bispo todos os dias foi muito importante. Porque quando eu sentava com ele, eu falava, poxa, vai dar tudo certo. Então eu conseguia comer. Que interessante, né, Júnior? Ver assim, quanto que é importante. O novo convertido, ele precisa, né? Precisa desse demais. contato, dessa ajuda. Igual ele não fazia nada, praticamente. É só ele estar com você ali, né? E Isso. você falava, tem alguém comigo. Não tô sozinho. Eu olhava para ele e eu olhava e falava assim, poxa, ele vai me ajudar. Olha que bacana. Ele consegue me ajudar. Então, ali a gente almoçávamos junto todos os dias e também a presença da minha esposa, porque em casa ela foi muito bacana. O ambiente que ela gerava dentro de casa. Olha que bacana. Sabe, a conversa mudou. Ela foi eu não lembro, ela foi pra essa revisão de novo, né? Foi novamente para essa revisão. novamente, Ah, ela fez junto a revisão. Isso. Ela foi tinha ido muito tempo antes. E depois ela participou Aí depois junto. ela participou junto. 2 bacana. anos depois ela foi novamente. Então, foi 2 peças assim, principais assim, no meu processo de conversão, né, pós-revisão. E naquelas semanas, as primeiras semanas, como eu não conseguia comer, dormir direito, teve um dia que o bispo ele mandou mensagem e falou assim, ele era missionário ainda, né? Ele mandou mensagem e falou assim, poxa, hoje eu não vou conseguir estar com você no almoço. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Como assim, você não vai conseguir estar aqui no almoço? Não, tem que estar alguma coisa errada, você tem que estar aqui. E eu lembro que eu fiquei conversando pelo celular com ele, né? Eu fui para a padaria e eu fiquei conversando com ele pelo celular. Claro. E o bispo ele prega isso até hoje, né? Ele usa esse exemplo, porque no almoço eu pedi uma Coca 600. E antigamente as Coca vinham com vários nomes. E eu comendo assim, conversando com ele pelo WhatsApp. Aí eu vi ali a Coca escrito Ezequiel. Falei, mas isso daqui tem na Bíblia, eu acho. Eu falei, tem algum livro de Ezequiel na Bíblia? Aí ele pegou e falou, tem. Eu falei, glória a Deus. Virando crente, né? Olha! Falei, glória a Deus. Tava demais, hein? Falei, não, eu comprei uma Coca aqui de Ezequiel, Deus está aqui, Olha, então. que bacana. Que maravilha. Eu falei, hoje eu vou ler o livro de Ezequiel. E essa história, eu e a Michelle deu muita risada e dá até hoje. Porque cheguei em casa, a Michelle fazendo janta, ela ficou fazendo janta e tal, eu abri a Bíblia e comecei a ler o livro de Ezequiel. E eu ficava seguindo ela. Olha aqui, olha o que está escrito. Ai, ela, que bênção, que legal. Né? Eu falei, não, você não está entendendo, para, me escuta. E foi a primeira vez que eu tive... Não é uma bênção, é o maior. Foi tendo revelação da palavra, né? Foi a primeira vez que eu tive contato com a palavra de Deus e vi Deus falar comigo, né? Sem ser numa pregação, mas eu entendi o que Deus estava falando. Excelente. E aquilo ali me ajudou muito. E aí, dali para frente, eu consegui vencer aquela abstinência, né? Consegui começar a me afastar. Você teve alguma recaída? Não. Olha, você estava decidido mesmo, então, a não abrir mão. Eu falo para os jovens lá da igreja, assim, bispo, que eu fui muito radical na minha conversão. Eu não fiquei querendo pagar parcelado. Eu decidi pagar à vista. Ótimo. Falei, vai ser agora, vai doer, vai ser difícil. Eu vou suar, vou ficar a noite sem dormir, mas eu sei que se eu tentar negociar, eu não vou conseguir. Então eu falei, eu vou ser totalmente radical, não quero mais, não quero mais. E eu comecei a participar de tudo na igreja. Né? Comecei a estar em todos os cultos, chegar cedo, sair tarde. A célula que só era... Você preencheu o seu tempo mesmo com a palavra, com tudo, de Deus. a igreja, o reino. Porque quando a pessoa tem um vício, vai, um exemplo, de cocaína, ela quer adrenalina. Ela gosta daquela adrenalina, ela gosta de... Uau! Então, assim, eu entendi, eu tenho que me viciar em outra coisa. Sim. Eu tenho que buscar outra coisa que traga essa sensação de, uau, que incrível isso. Muito bom. De intensidade, né? Uma coisa... Isso. E a palavra de Deus, a vida com Deus traz isso. Né? Nossa, Satisfação. Sou apaixonado por É isso. interessante pensar assim que o ser humano ele busca isso, né?
E mal sabe ele que tem uma coisa que é maravilhosa, e esse sentimento vem de Deus, né? Sim. Deus colocou em nós. Exatamente. Porque tem na palavra, tem a vida com Deus, é assim, né? E aí só falta a pessoa entender que ela não precisa daquilo que faz mal pra ela, que ela tem algo muito bom que pode trazer. E a sua fala também de eu vou pagar à vista, isso é maravilhoso, porque é tanto gente que a gente vê que fica capengando na fé, um dia tá bem, outro dia tá mal na fé, são pessoas só mais que... uma vez, a última vez, eu vou que não tomar se um entregam completamente, que não tem essa decisão de eu vou estar intensamente, porque a única forma de você se livrar do mundo, se livrar dos vícios, é você se entregando 100% para Deus. Não adianta entregar 70% achando que os outros tem que entregar. Você tem um problema? É 100%. É 100%. É 100%. 100%. Excelente. Não dá. Se o inimigo encontrar 1%, é o que ele quer. Exatamente. É o que ele quer. Então, assim, eu entendi que eu precisava me entregar 100%. E a fala que eu tenho e que eu entendi é: quanto mais eu me entregar para Deus, mais Deus vai me transformar. Muito bom. Muito bom. Quanto mais eu me entregar. Aí eu comecei a fazer o Instituto de Vencedores. Bacana. Então eu comecei a apresentar. E eu vi que era legal aquela dinâmica da igreja. Muito bom. Eu cortei amizades, tipo assim, lugares. E eu comecei a trazer amigos para a igreja. Aquela célula que era só minha irmã e minha esposa, depois de 30, 40 dias já se tornou uma sala com 20 pessoas. Agora podia levar Agora as pessoas. Eu queria. Eu ficava na rua chamando as pessoas. Olha, Né? bacana. Então, assim, eu lembro que teve uma fala da minha irmã com a minha esposa para o bispo. Eles falaram assim: o Júnior falou que vai para o revisão antes de eu ir, mas o Júnior falou que não quer que ninguém fique no pé dele. E o bispo, muito sábio, falou assim: não, pode deixar, a gente não vai precisar ir atrás dele, ele vai vir atrás de nós. Muito bom. E foi o que aconteceu. Eu comecei a pedir. Eu comecei a falar: eu quero participar, eu quero estar. Bom. Depois de 2 meses teve outra revisão, eu fui como apoio, levei 7 pessoas. Olha. Aí no outro eu levei 11. E ali eu vi que o ministério, Bacana. sem eu perceber, estava nascendo, né? Estava nascendo. Aí a Michelle teve um choque de realidade. Que ela falou: nossa, eu só queria meu marido liberto. Esse cara é louco. Quando ele estava louco lá, agora ele virou louco aqui. Eu só queria meu marido liberto. Agora meu marido quer ser líder. Você quer pediu para Deus, pede, entenda o que você está pedindo. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Foi muito maior. Muito maior. E ali começou a mudar tudo. Mudou totalmente tudo, né? A maneira de pensar, a maneira de olhar o casamento, a maneira de olhar o meu filho, a maneira de olhar para as pessoas, para minha família. E assim, eu costumo falar que Deus é muito bom na minha vida, assim, bispo, porque Ele colocou pessoas boas do meu lado e Ele me sustentou nos dias mais difíceis. Nos dias que eu achei assim: hoje não vai dar, eu não aguento mais, tá difícil. Ele sustenta, sabe? A palavra de Deus nos sustenta, sabe? Oração, jejum. Eu lembro que meu primeiro jejum, eu não sabia o que era jejuar direito. E eu lembro que eu estava na equipe, a equipe chamava Equipe Resgate, e eu lembro que eu estava na equipe e foi colocado um jejum para a equipe. E o jejum era o jejum de 24 horas naquele dia. Tá. E eu falei: Você nunca fez. Eu falei: tipo assim, ficar um dia inteiro sem comer. Falei: beleza. Fui trabalhar, parecia que eu ia morrer quando deu 9 horas da manhã. Você não tá só começando. Eu falei: nossa, deu 10 horas da manhã, eu já estava mole, já. Desmaiando. Passando mal. Aí, 3 horas da tarde, eu não estava aguentando mais. Aí eu liguei. Liguei, que eu lembro que era minha irmã, a Raíssa. Eu liguei para ela e falei assim: Raíssa, eu não aguento mais, esquece isso. Beleza, maravilhoso, matar a carne, mas já morreu já. A carne já morreu. Vou comer. Mas eu tinha ainda... Vou ressuscitar ela aqui. Porque... Já morri. Eu tinha esse entendimento, eu já estava com o entendimento assim: eu preciso procurar o líder, né? Eu fui, liguei e falei: ó, não dá mais. Ela pegou e falou assim: não, você consegue. Ela falou: compra uma garrafa de água aí. Aí eu fui, comprei uma garrafa de água na padaria. Ela falou: vamos orar. Olha, que bacana. Aí eu fui, orei com ela. Ela falou: agora bebe essa água. Eu bebi aquela água assim, sem brincadeira, parecia que eu tinha comido uma feijoada. Olha, que legal. Eu me renovei totalmente. Aí eu falei: agora o diabo vai ver. Agora eu não vou ficar até meia-noite. Agora eu vou ficar até amanhã de manhã. Olha. E eu lembro que eu fiquei até o outro dia sem comer. Muito bom. Então, ali eu comecei a entender que espiritualmente eu também conseguia romper. Excelente. Vencer, avançar, que eu era mais forte do que eu imaginava, que a presença de Deus podia me sustentar. Muito bom.
E foi mudando, foi transformando. Excelente. Muito bom. Hein? Muito bom. Mistério nascente. Júnior, como que é bom ver assim, sabe? Porque hoje a gente fala muito sobre família, sobre a importância da família. E você vê assim, ó, o diabo agiu muito na sua família, Sim. agiu muito na sua família, né, de origem, destruiu a sua família de origem e queria destruir a sua família também que você estava formando, né? E aí Raiz, se a gente vai olhar, desculpa, não, Raiz também, que ela já até veio aqui, foi maravilhoso, né? Depois a gente também vai citar um pouquinho, mas a Michele também teve uma destruição na família de origem, Sim. né? E o diabo novamente querendo repetir história. E aí é lindo ver uma esposa sábia, né? Que é muito difícil, mas olha com a sabedoria dela, Paciência. a paciência, entendendo que assim, não era por gritar ou xingar ou falar, mas era a palavra de Deus que ia te transformar, que era Jesus, que era o Espírito Santo de Deus que agia, não era ela, não era a fala dela, mas confiando plenamente que o dever dela era de orar. Sim. Era de buscar a Deus e ele faria, não seria ela, né? Exatamente. Então, assim, muito maravilhoso. E aí é lindo ver que, assim, hoje a sua família, né? Hoje você tem uma família. Hoje é você, sua esposa, você tem os seus filhos que são lindos, Guilherme né? e Sofia. São lindos. Eu lembro que a primeira vez que eu conheci, eu falei, gente, que menino bonito esses aqui, né? Então, assim, é uma família muito bonita e como é bom ver a misericórdia de Deus, o amor de Deus, porque hoje essa família não existiria, né? Exatamente. Hoje era para essa família não estar ali. E graças à igreja, né? As pessoas hoje pregam muito contra a igreja. E nós estamos aqui novamente para afirmar: a igreja é a coisa mais preciosa que Jesus deixou, né? Porque a igreja transforma, a igreja liberta, através da igreja, não é através de uma pessoa, mas através da igreja, todos ali unidos, com um propósito, e Deus faz através disso, né? Sim. Então, ouvir a sua história é maravilhoso, porque a gente vê exatamente isso, né? A ação de Deus e como que Deus faz. É entender, assim, porque a minha esposa, ela entendeu, junto com a minha irmã, mas a Michelle, ela entendeu que, assim, ela não ia conseguir vencer. Que já tinha, durante anos, tentado conversar, vamos viajar, vamos tentar recomeçar, vamos tentar parar de andar com essas pessoas. E tem batalhas que nós conseguimos vencer sozinhos, mas tem batalha que nós só vamos vencer com a igreja. Sim. Né? Tem pessoa que fala assim, não preciso ir para a igreja. Eu sou o contrário, eu preciso da igreja. Excelente. Dependo do ambiente da igreja. E a senhora até citou sobre o meu pai, né? Meu pai se afastou, meu pai foi para o mundo, né? E quando eu fui no revisão, eu liberei perdão para o meu pai. Muito bom. Eu liberei perdão para o meu pai, mas eu senti que faltava algo ainda. Faltava algo. E meu pai, ele tinha caminhões, ele era um homem assim bem sucedido, né? E a gente olhava a nossa situação e falava, poxa, estamos aqui passando uma luta, meu pai desfrutando tudo com outras pessoas. E quando eu me converti, nós começamos a entrar no processo de oração pela vida do meu pai. Só que meu pai também não queria saber muito. E teve um culto da bênção dos pais. Sim, Eu convidei ele. Todo mês de maio. Isso, mês de maio. Eu convidei ele. Bacana. E meu pai foi na igreja, abençoou eu e a Raiz. Que legal. Né? E eu falei, nossa, aqui acho que Deus vai começar a falar com meu pai novamente. Que meu pai, assim quando eu nasci, meu pai era da igreja. Tem uma foto do meu pai como obreiro da igreja me segurando. Então, ele que me apresentou. Né? E eu falei, nossa, acho que quando ele pisou o pé lá, ele abençoou eu e minha irmã, eu falei, acho que agora vai começar um processo de Deus, né, na vida do meu pai. Porque minha mãe já estava na igreja, meu irmão na igreja, minha irmã na igreja. Começamos a ganhar a família da Michelle toda, os 4 irmãos delas nós levamos para revisão. A mãe dela. Eu falo que eu me converti de verdade porque eu ganhei minha sogra para Jesus. Então eu me converti de verdade. Mando até um abraço para ela, amo ela demais. Amo demais, amo demais. Então eu falei, vai começar agora um trabalhar de Deus, oração pela vida do meu pai. Só que eu sabia que era difícil eu evangelizar meu pai, né? Difícil para mim chegar e evangelizar ele, né? Por tudo que tinha acontecido. E ficamos anos sem contato, pouco contato, porque nós não criamos, né? Desde pequeno, então tinha pouco contato com meu pai. E depois de alguns anos, minha família do meu pai foi lá em casa e falou, seu pai está internado no hospital aqui de Itapecerica da Serra. Seu pai está muito ruim. Nossa. Vai lá. E a gente sabia que ele estava com uns problemas de saúde. E quando eu fui no hospital, antes de ir no hospital, fui no culto de domingo de manhã,
E eu falei pro bispo Vieira, eu falei, tem um óleo ungido? Que eu vou lá visitar meu pai, ele está internado. O bispo foi, me deu o óleo, oramos e eu fui pro hospital. Chegou lá, eu fiquei assustado com o que eu vi. Meu pai sempre de presença, homem forte, sabe? Eu vi meu pai na cama, deitado com 47 quilos. Fazia anos que eu não via meu pai. E quando eu vi ele, eu olhei pro médico, o médico chamou do lado. Falou, seu pai tá com HIV, tal. Eu falei, meu Deus, o diabo destruiu a vida do meu pai. O salário do pecado é a morte. Então, assim, meu pai, o diabo conseguiu tirar ele do laço familiar, tirar ele dentro de casa, e lá na frente ele começou a destruir a vida do meu pai. Meu pai perdeu tudo. E eu lembro que ficou só eu e ele dentro da sala. E ele olhava assim pra mim, não tinha conversa nós dois, então a gente conseguia conversar. E era uma conversa meio que, né? Tá. Pareciam dois desconhecidos, né? Tá. E no final eu falei, pai, posso orar pelo senhor? Aí ele virou o rosto pro lado assim, eu tava desse lado, ele virou o rosto pro outro lado. Eu falei, posso orar pelo senhor? Aí ele foi, estendeu a mão e fez assim. Eu falei, nossa. Aí eu comecei a chorar, peguei o óleo, abri. Que eu preciso. Coloquei um mão de óleo ungido na mão, segurei na mão do meu pai e comecei a profetizar. Meu pai não vai morrer. Meu pai vai passar por essa, vai vencer, Senhor, em nome de Jesus. E ele vai se converter ao Senhor. Tal. E foi um processo longo, né? Eu acompanhando ele nos hospitais, depois que ele saiu, para ele tomar todos os antibióticos. Aí eu comecei a criar um vínculo de novo ali com meu pai, né? De estar próximo dele. E para a honra e glória do Senhor, hoje meu pai está na igreja. Glória a Deus. Tem uma família. Benção. Uma igreja bem pequenininha. Eu amo ver essa igrejinha, ele posta no status. É lindo, eu também. Aquelas cortinas azul, roxa. Aqueles hinos, né? Senhorinhas com microfone. E ali ele filma, ele canta. E a beleza da igreja, né? Independente se ela tem telão, se ela tem cortina, se ela tem... É a presença de Deus. É linda de qualquer jeito. E eu fico vendo assim, eu falo, como Deus é maravilhoso, né? Porque nós não colhemos sonho, nós colhemos resposta das nossas orações. Sim. Eu entendi que hoje eu estou aqui porque oraram e jejuaram por mim. Né? Minha esposa, minha mãe, minha irmã jejuaram, oraram pela minha vida. Eu vejo que hoje meu pai está lá por resposta de oração e jejum meu, da minha irmã. Excelente. Do meu irmão. Então, assim, eu sou muito grato a Deus, a toda essa obra assim, que ele vem fazendo. Júnior, e eu não sei como é que tá nosso tempo aí. 40, tá. Já estamos bem sim, mas sabe uma coisa que me chamou a atenção e eu quero até que a gente entre agora, assim, de uma pessoa que não queria ninguém na casa, né? Não abre pra ninguém, não queria palavra, e uma pessoa que transformou para alguém que quer todo mundo, que quer ganhar Jesus, que quer levar a palavra, que quer levar a vida para todo mundo, né? Então, morte se transformando em vida e levando essa vida para as pessoas. A gente teve a Raíssa aqui e a gente queria, para fechar, falar um pouco assim, como é que foi sua experiência de, né, de alguma forma levar a vida para alguém que estava destinado a morrer, né? E foi a experiência que você teve com o seu sobrinho, né? Conta um pouquinho assim pra gente como é que foi pra você essa experiência. Até quem tá nos assistindo aí, se você não assistiu, não lembro o título como é que vai estar, mas é Raíssa, né? Que a gente colocou lá, procura pelo nome Raíssa, você vai encontrar, que é o testemunho, que é o Júnior que está aqui hoje. Foi ele que fez o transplante, né? Sim. E você vai entender um pouquinho da história. Ele então, foi o doador, né? O Léo, que é o sobrinho, né, do Júnior, o Léo teve um problema muito, resumindo aqui, né? Um problema muito grave no fígado e não tinha reversão mais, era só via transplante. E a questão de fila é uma coisa muito complicada e era muito urgente, tinha que achar um doador e o Júnior se dispôs a ser o doador dele, assim. Passar por uma cirurgia super complicada para ser um doador. Tendo filhos, tendo esposa, correndo risco. É igual a Gabi falou, né? De alguém que não queria ninguém, sabe? Que não queria dividir nada com ninguém. Nem mesmo com a família, né? Você vê assim, tinha filho e mesmo assim estava usando drogas e não estava preocupado com amanhã, né? Com a esposa. Passou para uma pessoa que doa para outros, né? Isso em mesmo. todos os sentidos, na missão e até mesmo no físico. Conta pra gente como é que foi para você assim, Júnior. Sempre eu e a Raíssa, nós tivemos uma conexão muito boa. Pelo fato de não ter o pai, eu assumi o papel de pai. Nós temos um irmão mais velho, mas meu irmão mais velho é muito desapegado. Nós somos muito carinhosos um com o outro, assim. Então, eu sempre tive esse vínculo com a Raíssa. E quando eu fiquei
a família ficou sabendo daquela situação do Léo, mexeu com todo mundo, né? Mexeu muito com todo mundo. E eu lembro que o Léo internado, aí o Léo tinha saído, ele estava bem verdinho, né? O corpo bem feio. Olha, assim, é difícil de ver. É difícil de ver, não tem como. E ela tinha pedido primeiro pro meu irmão, né, o mais velho, o Diego, e o Diego falou que não dava, tá, por causa da vida, da rotina e tal. E ela me mandou mensagem, falou, Júnior, o Diego não vai conseguir. Eu não sabia que ela tinha pedido pro Diego, não sabia nem que ia ter que já fazer urgente, assim, né? Ela falou, poxa, meus exames não deu certo, você consegue? Eu falei, sim. Você já respondeu? Sim. Falei que sim. Aí ela mandou carinha de choro, um monte de coisa, assim, né? Emocionado. Aí eu caí na realidade. Falei, nossa. O que vai acontecer, né? Meu Deus, eu falei que sim. Eu falei que sim. Aí eu fui, cheguei na Michelle e falei, ó, aí você vai precisar, eu vou doar. E a Michelle sempre assim, você falou, tá falado. Amém. Sério? Amém. Deus é conosco. Aí eu lembro que eu fui contar pro Guilherme. O Guilherme, a história dele é complicada, porque depois eu comecei a assimilar tudo, né? Porque eu estava na melhor fase financeira, profissional na minha vida, estava ganhando muito bem. Entendi. Sabe? Crescendo profissionalmente, o ministério, a igreja. Você teria que ficar afastado? Afastado. Quanto tempo? Pelo menos 6 meses, né? Nossa, é muito tempo. Porque você faz a cirurgia, né? Então, depois da cirurgia, você fica mais uns 3 meses só para voltar a cicatriz melhorar, né? Então, se você entra na caixa, então mais ou menos isso, a perícia, tudo ia dar. Entendi. E eu lembro que nesse período até eu fazer os exames e ir para a mesa de cirurgia, foi um conflito muito grande psicológico que eu comecei a enfrentar. Porque eu comecei a olhar para o Guilherme e o Guilherme chorava. Nossa. Porque o Guilherme falava, poxa pai, beleza, o Léo, mas e eu? Eu vou perder posso perder meu pai? Se eu Ele morrer. tinha esse entendimento já, né? Pela Ele idade. é muito ele inteligente. Ele falou, poxa, tá, eu não quero te perder. Poxa, Nossa. pai, como que vai ser o corte? Aí vai ser assim, nossa, pai, vai te cortar daqui todinho. Que difícil, né? Pra você ouvir isso do seu filho, assim, né? E naturalmente também, como um ser humano, você tem os seus receios, né? Sim, com certeza. E vai chegando próximo o dia da cirurgia, né? E aí aquilo ali mexeu muito comigo. Aí eu tive até algumas crises de ansiedade, tive alguns problemas, comecei a passar com um psicólogo, né? Mas eu falei, vamos embora, vou. E o que você falava pro seu filho? Eu falava que Deus é maravilhoso, que vai dar tudo certo. Eu falei, o Léo vai ficar bem, o pai vai ficar bem. Entendi. E lá na frente nós vamos brincar com o Léo bastante. Eu sempre tentava trazer para ele o lado positivo, né? Para não abalar mais a situação. Então, para mim, mas individualmente, assim, eu e a Michelle, a gente sabia. E eu não compartilhava com a Raíssa, porque eu não queria trazer esse peso para ela. Eu não queria falar, pô, tô com medo, para ela ficar, poxa, então, né? Não, eu não compartilhava com ela, não compartilhava com ninguém. Então, era eu e a Michelle. Entendi. Nós orávamos muito, ela via quando eu estava com crise de ansiedade, a gente dobrava o joelhinho, ela orava por mim e tal. Então, ali foi bem difícil. O coração da Michelle também muito nobre, né? Porque, querendo ou não, ela também tava correndo um risco. E permitindo, né? Então, Porque, assim, foi dela também. Exatamente, porque muitas mulheres podem querer colocar algumas barreiras. Não, mas pra quê? Mas não tem outra opção? Mas não pode ser outra pessoa? Vamos tentar outra coisa. Ah, beleza, calma. é o filho dela e os seus. Isso. Ela poderia ser egoísta nesse ponto. Com certeza. Falar assim, eu vou ficar com 2 filhos aqui, muitas vezes correndo o risco de ficar sem o pai, quem vai sustentar? Né? Exatamente. Não, ela apoiou. Ela apoiou. Ela falou, não, mocinho, se Deus tocou no seu coração, vamos embora. Só que, individualmente, nós dois tínhamos aquele medo, aquele receio. Com certeza. Então, foi bem difícil. Aí, nesse processo que eu tive as crises de ansiedade, eu me afastei da empresa antes da cirurgia. Aí, a minha chefe até olhou e falou assim, poxa, você quer mesmo? Tal? Se você quiser. Eu falei, não, pode me mandar embora, então. Aí, ela foi e me mandou embora. Você estava disposta a tudo mesmo. Aí, ela foi e me mandou embora da empresa. E eu falei, agora vamos embora, vamos para a mesa. Chegou lá no hospital, uma cirurgia de 10 a 12 horas, né? Então, eu lembro que eu acordei cedinho. No dia da cirurgia. No dia é forte, né? Difícil. Meu Deus do céu. Eu fui pro banheiro, ali eu chorei, ali eu orei. Eu pedia só pelos meus filhos, assim, sabe? Eu falei assim, eu tô na missão. Maior do que você, eu creio né? na salvação, eu creio que o Senhor tem... Morri aqui, vou estar feliz da vida. Mas assim, tem os meus filhos, né? Tem a missão, tem a igreja, tem um propósito a se cumprir ainda aqui.
Aí voltei, tomei anestesia e ali já era. Conta da 10. Agora é Deus. Agora é. Deu tudo certo, graças a Deus. A Raíssa até contou, né? Eu vi o podcast aqui dela, assim, me emocionei bastante. Né? Deus é tão perfeito que a veia do meu fígado, ela é menor. E foi a medida certinha da veia do fígado. Isso aí foi... Tanto quando os incrível, médicos né? me abriram, ele falou para mim, quando nós abrimos a sua barriga, a gente ia fechar de novo. Porque nunca vimos uma veia tão fininha como a sua. E ele falou, eu tomei a decisão. Ele falou que ele conversou com os outros falaram, então vamos fechar. Ele falou que ele tomou a decisão. E esse médico muito bacana, temente a Deus. Eu passei com ele durante 2 meses. Sim. Aprendi muito com ele. E ele falou que ele sentiu foi Deus mesmo. Assim, prosseguir, falou, vamos continuar. Não, eu assumo a responsabilidade. Muito E fácil. fez e foi perfeito. Assim. E O Júnior contando pra gente como é muito... Você acha que é só abrir e tirar um pedaço do fígado, mas não é. Abre e clipa tudo, né? Colocam algo aqui estica mesmo. Abre mesmo, abre a costela, abre tudo. É muito invasivo. Muito invasivo. Não é um cortezinho e vai lá tira um pedaço do fígado, né? Abrir um ser humano no meio, esticar ele. Muito loucura, né? Foi muito assim. Meu Deus. Para eu começar a andar, demorou 1 semana. Então, bem difícil. Muita dor. Dor demais. Ficava com um aparelho que a anestesia ficava na minha coluna. E eu apertava e anestesia. Eu apertava aquilo muito. Você assim. sentia dor, você tinha que apertar para ir anestesia. Anestesia, aí você ficava o tempo eu apertava o tempo todo. Os médicos, nossa, mas já acabou, calma. Eu não sentia mais nada, né? Mas doía muito. E o pós também bem difícil, né? E a igreja, eu fiquei louco com a igreja. Eu falei, não tem como. Eu lembro que o bispo Vieira falou assim, pô, Júnior, eu vou pedir pro Gilmar e dar um apoio no domingo. Eu falei, ninguém vai vir aqui no domingo na minha igreja. Eu fui até bem ousado, assim, que eu voltei antes para a igreja. Foi. Eu lembro que um dia eu estava fazendo culto, não aconselho ninguém, perdoe, né? Mas não aconselho ninguém a fazer isso. Né? Porque é um risco também. Mas eu voltei antes, né? Eu lembro que no culto eu estava pregando, terminei de pregar, assim, com muita dor. Eu olhei, assim, andava com o terno, eu olhei, assim, a camisa cheia de sangue, Nossa, assim. que perigo, Eu falei, João. meu Deus, eu entrei na minha sala, assim. Aí Deus fala assim, meu filho, eu quero Calma. você por vários domingos aí, eu não quero só por um domingo. Mas aquela sede de estar ali, né? A vontade de cuidar das pessoas, de estar no reino de Deus. Aí você aprendeu, você falou, não, eu vou esperar o tempo. Não, eu continuei. Foi mesmo. Eu só não ia na semana, mas no domingo eu ia. A gente só falava, mas, né? No domingo eu ia, assim. Mas foi bom para mim também psicologicamente, porque eu estava naquele processo. Então a igreja para mim é importante. Né? Então, ajudou muito. Ajudou também, muito. Estamos não aí. aconselho não, mas... Não aconselho ninguém. Loucuras, né? É loucura, né? Mas tá aí, o Léo tá lindo, saudável, uma bênção. E você, depois desse processo, você tem que tomar remédio? Como é que foi? Não, bispa, 100%, segue vida normal. Ah, é? Preciso de uma alimentação melhor. O que todo mundo precisa, aliás. Precisa. O fígado 7 anos, né? 7 a 8 anos para voltar ao tamanho normal. E hoje tem quantos anos? Isso já tem 2 anos. Então estamos caminhando para o 7. 5, 6 anos já. Pela frente. Graças a Deus deu tudo certo. Muito nobre da sua parte, né? Fazer isso, assim, essa doação. Você tá saudável. Parte da sua família. Você tá saudável, fala, vou passar por uma cirurgia. Que eu não preciso. Que eu não preciso, né? Correr um risco. Sim, tem que ter uma seríssimo. coragem muito grande. Parabéns, muito bom. E é lindo ver mesmo, ver o Léo, ver o testemunho do Léo, né? O Júnior deu até o testemunho na conferência de outro ano. Foi muito bonito. Por isso que a gente tá falando assim, é levar a vida de Deus mesmo, né? Porque vendo você e o Léo entrando naquela conferência, né? Foi. É a coisa mais linda, assim, porque, poxa, quanta coisa o Léo vai fazer ainda, né? E nós queremos que ele vai ser um grande homem de Deus. Amém. E vai poder fazer a diferença nessa terra em nome de Jesus. E o Léo é alegre, assim, meu Deus do céu. Ele é piadista igual o Júnior, assim, é engraçado, o menino é demais. Maravilhoso. Muito demais, bom. Nós já até ultrapassamos bem o nosso tempo. Já, né? Mas nós estamos... Ai, que bom. Deu certo. Mas vale muito a pena, viu, Júnior? Obrigada. Obrigada pelo seu sim para Deus, pela disposição do seu coração. Que você colha muito na sua família, na sua vida. As próximas gerações vão colher por isso. Seus filhos. Né? Vocês mudaram a rota. Era uma rota de morte. E vocês mudaram a rota para
Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, vocês estão nesse caminho. Então, assim, seus filhos vão colher desses frutos que vocês estão, né, lançando na terra. Amém. Certamente, Em nome de Jesus. certamente. E é muito bom nós ouvirmos esse testemunho, né, do Júnior em todos os sentidos. Porque você vê a importância de não desistir das pessoas, né? Na casa dele teve uma célula que nós chamaríamos de uma célula infrutífera, que é uma célula de 2 pessoas que acontecia Por 2 anos. Por 2 anos, muitos líderes teriam desistido, sem dúvida. Mas essa célula de 2 anos, que aos olhos naturais seria infrutífera, se tornou uma célula Muito que frutífera. salvou uma Quantas família pessoas, inteira, né? Que e não só através... uma família inteira, mas famílias. gerações, famílias. E a gente não para só aqui, né? Exatamente. Tem muito mais. Assim. Toda vez tem uma época do ano que vem a lembrança do revisão, né? Do testemunho de revisão de vidas. E o Júnior foi uma das pessoas que deu testemunho na volta do revisão. E no testemunho dele é muito legal assim ver, porque ele fala no testemunho dele, na volta do revisão. Agora, eu não sei nem se ele estava entendendo o que ele estava falando. Tava, Júnior, não. Mas ele, Deus usou Deus ele. usou, E ele falou, eu vou ser pastor. Ele falou alguma coisa assim no testemunho dele. E eu vou ser pastor. E aí a gente olha aquilo e fala, meu Deus do céu, que bênção, né? Que bênção. Então, é um testemunho para você entender, assim, não desista, né? Às vezes você tem trabalhado com pessoas que são duras, que são pessoas mais fechadas. Pra Deus tudo é possível, como né? o Júnior falou que ele era. E Deus mudou, Deus transformou, e hoje ele é uma pessoa que abraça todo mundo, uma pessoa amorosa Querido, demais, né? Tem uma paciência, muito choque. Família toda, né? Maravilhosa. Exatamente, então não desista da sua célula, não desista das vidas, não desista das pessoas, porque Da sua família. vale a pena. Continue orando e clamando pela sua família, vale a pena. É isso mesmo. Júnior, a gente nem fala com você, mas no final a gente pede para que você deixe uma mensagem. Sim. E termine orando por todo mundo que está assistindo. Então, se você pudesse falar para as pessoas que estão nos ouvindo agora, o que você deixaria para elas? Acho que é importante para você que está assistindo agora entender que se há um propósito de Deus, né, não importa de onde você veio, não importa as condições, não importa o mais triste que tenha sido a situação, né? Deus ele sempre vai levantar alguém para te ajudar, Deus sempre vai preparar um caminho. E se você está assistindo agora, passando por um momento difícil, talvez de vício, talvez de dificuldade, eu quero te desafiar a você se entregar para Deus. Porque se eu não tivesse tomado essa decisão de me entregar 100% para Deus, hoje eu acho que eu nem estaria aqui. Então, força, creia na palavra, busque uma igreja, busque o seu líder, o seu pastor, e Deus irá usar a vida dele poderosamente. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos. Senhor meu Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer por esse momento tão especial e tão precioso, Senhor. Amém. Eu oro, Senhor Deus, para que cada vida que esteja assistindo esse momento, esse podcast, seja alcançada pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra. Senhor Deus, casais que estão passando momentos difíceis, filhos que estão passando momentos de luta, de vícios, depressão. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo vá de encontro, Pai. Que a Tua Palavra, Pai, venha libertar, venha curar, venha salvar cada uma dessas famílias. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Deus, muito bom. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. Estaremos juntos na próxima terça-feira também. Deus te abençoe. E você que foi edificado com essa mensagem, compartilha, curte, comenta, que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Compartilhe pelo menos com uma aí, que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchau, gente. Muito bom.